Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca poderá comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 24. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 24, que diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém. Hoje, em dia, existe na internet muitos canais, do YouTube, até do Facebook, páginas, de ateus, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, pessoas que dizem que a Bíblia é mentira, pessoas que ficam fazendo piadas com o nome de Deus, fazendo piadas com o nome de Jesus, fazendo piadas, com o nome do Espírito Santo, pessoas que ficam imitando, línguas estranhas, pessoas que ficam zombando dos crentes, pessoas que ficam imitando o jeito que os crentes falam, pessoas até que ganham dinheiro na internet, falando mal de Deus, falando mal da igreja de Deus, falando mal dos crentes, tentando provar que Deus não existe, tentando provar que a Bíblia é mentira, que não é verdade, que a Bíblia é só um livro, Mas a palavra de Deus, ela está dizendo aqui que existem casos que o nome de Deus é blasfemado por causa dos próprios crentes. Hoje nós vemos as pesquisas, que o governo faz, que o número de evangélicos no Brasil está crescendo, está aumentando o número de evangélicos no Brasil. Só que nós vemos também nas notícias que o número de evangélicos indo para a cadeia, não porque estava pregando o evangelho como no passado. No passado, os crentes do passado, dos tempos bíblicos, eles eram presos porque estavam pregando o evangelho, como Paulo e Silas, que foram presos porque expulsaram um espírito mau que estava numa jovem, uma jovem foi liberta daquele espírito mau, ela não ficou mais sendo escrava daqueles espíritos maus e daquelas pessoas também que ganhavam dinheiro, com aquelas adivinhações que ela fazia. Então o apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos, Por quê? Porque eles estavam ali fazendo a obra de Deus. Hoje tem muitos crentes sendo presos, por quê? Porque muitas vezes estão roubando. Existem crentes praticando o homicídio. Existem crentes praticando a violência. Existem crentes que compram, mas não pagam o que compram. Então hoje existem muitos crentes fazendo coisas erradas que aparecem na internet. As coisas erradas que aqueles crentes fazem, e coisas graves.
né, como adultérios, prostituições, né? E aí, aquelas pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, né, começam a fazer vídeos zombando dos crentes. E quantas pessoas que, quando vai convidar elas para ir na casa de oração, para ouvir a palavra de Deus, essas pessoas elas não querem ir. Quantas vezes que o pregador, muitas vezes está até ali numa praça, pregando a palavra de Deus, e as pessoas não dão ouvidos. Antigamente os pregadores estavam pregando na praça, e as pessoas iam lá, ficavam ouvindo o pregador pregar. Hoje, muitas pessoas passam e nem querem ouvir, por causa dos escândalos que muitos crentes eles têm causado. E é o que está escrito aqui. Porque muitas pessoas já não querem mais ir na casa de oração. Muitas pessoas falam assim: eu vou ficar na minha casa mesmo. Muitas pessoas falam assim: olha, eu nunca mais vou na casa de oração. Muitas pessoas até já pararam de ler a Bíblia. Muitas pessoas desanimaram. Existem pessoas que eram crentes, mas desanimaram na fé. Por quê? Porque viram outros crentes fazendo coisas erradas. Pessoas que se diziam batizados, pessoas que se diziam pregadores da palavra, né? Quantos pregadores da palavra de Deus que depois foi descoberto que esses pregadores pregavam até contra o adultério, mas eles viviam no adultério. Eles pregavam contra o roubo, mas eles roubavam. E hoje até existem pregadores que pregam que o adultério não tem problema, que Deus aprova o adultério, que não tem problema o crente falar mentira, que não tem problema o crente sair falando palavrão na rua. Quantos pregadores que estão pregando desse jeito? Quantos vídeos de brigas dentro das casas de oração? Jesus ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Mas quantos vídeos que tem na internet de crentes discutindo, brigando dentro das igrejas, das casas de oração, que era para eles estarem orando. E muitas vezes o nome de Deus é blasfemado por pessoas que nem são crentes. Pessoas começam a ganhar dinheiro fazendo vídeos falando mal dos crentes, fazendo piadas sobre os crentes. Por quê? Porque tem muitos crentes, pessoas que se dizem crentes, que não fazem o que Jesus disse para fazer, que não fazem o que Deus ensinou na Bíblia. Hoje nós vemos em muitos carros aquele adesivo "Leia a Bíblia". Só que aqui, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então não adianta a pessoa ir para uma escola de teologia sem a direção do Espírito Santo. Não adianta a pessoa ler a Bíblia sem a direção do Espírito Santo. Quantas igrejas que são dirigidas por um teólogo e aquela igreja está uma confusão. Uns crentes estão no adultério, outros crentes roubam, outros crentes falam mentira, outros crentes enganam os outros crentes estão na prostituição, outros crentes estão nos vícios. E a teologia daquele teólogo não tem libertado aquelas pessoas dos vícios, do mal. Porque aquele teólogo, ele só está repetindo o que ele aprendeu lá na faculdade de teologia, na escola de teologia, mas não tem o Espírito Santo na vida dele para ajudar ele a entender, a compreender a palavra de Deus. Porque Jesus disse que é o Espírito Santo que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão perdidas, quantos crentes que estão perdidos. Um teólogo falou uma coisa, outro teólogo falou outra coisa do mesmo assunto, e o crente não sabe em qual teólogo acredita. Por quê? Porque ali não tem o Espírito Santo. Quantos crentes que dizem que são cheios do Espírito Santo, mas não seguem a Bíblia? Muitas vezes dentro da igreja aquele crente fala em línguas, aquele crente ele prega, aquele crente passa revelação, profecia, dizendo que tem o dom do Espírito Santo, mas lá na casa dele, aquele crente pratica a violência, pratica o roubo, pratica a prostituição. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só revelação, profecia e milagres. O Espírito Santo ele também ajuda a pessoa a compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. O crente que ele é cheio do Espírito Santo, quando vem alguém e fala, olha, vamos fazer tal coisa, vamos ir em tal lugar, o Espírito Santo na mesma hora já fala para aquele crente, olha, está escrito na palavra de Deus que isso é pecado. Não vai fazer isso, não vai para esse lugar. E aquele crente que é cheio do Espírito Santo, ele fala isso mesmo. Eu não vou fazer tal coisa, eu não vou para tal lugar, porque o Espírito Santo me fez lembrar que Jesus falou que isso não está certo. Que isso que me convidaram, que me chamaram para fazer não está certo. Que esse lugar que me convidaram para ir, ali não é um lugar certo, não é um lugar bom. Então, do que adianta colar um adesivo, ler a Bíblia no carro e não obedecer os ensinamentos de Deus e não praticar os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia? Quantos carros com adesivo lê a Bíblia? Mas os donos daquele carro, as pessoas que dirigem aqueles carros, eles não fazem o que Jesus ensinou a fazer. Jesus, por exemplo, Jesus disse para não falar mentira. Mas muitas vezes aquela pessoa, mesmo com um adesivo no carro escrito leia a Bíblia, aquela pessoa fala mentira. Quantas vezes, Jesus ele disse, ensinou que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Mas aquela pessoa com um adesivo leia a Bíblia no carro, aquela pessoa também pratica feitiçaria, faz coisas que desagradam a Deus. Jesus ele diz assim, não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que vai ser salvo. Então não é todo crente que cola um adesivo no carro escrito leia a Bíblia que vai ser salvo. Porque se eles
tem aquele adesivo escrito leia a Bíblia, mas ele não tem a direção do Espírito Santo quando ele lê a Bíblia, ou ele só lê a Bíblia atrás de verso que fala de prosperidade, que fala de riqueza, então aquele adesivo não vai salvar aquela pessoa. Então o crente ele tem que ler a Bíblia, entender o que ele leu, compreender o que ele leu e praticar o que ele leu. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer a palavra de Deus. Quantas igrejas que os crentes estão perdidos, porque às vezes o pregador só diz que está escrito na Bíblia que Deus vai dar carro, casa, apartamento, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta no banco. Esses crentes estão perdidos, mas o que Jesus ensinava? Jesus ele sempre falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A maioria das igrejas não prega o arrependimento que Jesus pregava, que João Batista pregava. Antes de Jesus começar a pregar, João Batista já pregava para as pessoas ali. Antes de batizar as pessoas, João Batista já pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista já ensinava que não adianta nada a pessoa batizar se a pessoa não se arrepender do mal que fez. E Jesus também pregava também. A palavra de Deus diz que Jesus não batizava as pessoas, mas os apóstolos dele batizavam as pessoas. Só que antes do batismo Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje tem tantos testemunhos de pessoas que dizem que Deus deu para elas carro, apartamento, riquezas. Só que essas pessoas estão numa vida de mentira, de pecado, de adultério. Por quê? Porque o pregador não pregou a palavra que Jesus pregava, que é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo ele pregava também para juntar tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não consome. E o que é juntar tesouros nos céus? É praticar os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou a falar a verdade sempre. Jesus ensinou a perdoar. Jesus ensinou a trabalhar honestamente. Jesus ensinou as pessoas a não praticar a prostituição, a não roubar, mas a trabalhar, a não praticar o adultério, a não cometer crimes. Jesus ensinou. E hoje é difícil a gente ouvir um testemunho de uma pessoa que estava na prostituição e depois que leu a palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo, a pessoa acreditou na palavra de Deus, praticou a palavra de Deus, hoje está liberto. Um testemunho de um crente que antes falava mentira, contava piada, mas depois que conheceu a palavra de Deus, parou de praticar essas coisas e hoje só fala a verdade. Hoje fala a palavra de Deus para os outros. Mas a maioria dos testemunhos que se vê é testemunho de prosperidade. Que quando a vida dessas pessoas terminar, essas prosperidades vai ficar tudo aqui na terra. Só existe dois lugares que o ser humano vai ir depois que a vida terminar aqui na terra. Ou para a nova Jerusalém preparada por Deus lá na glória, aqueles crentes que praticaram os ensinamentos de Jesus aqui na terra, que serviram a Deus enquanto estavam aqui na terra, e o lago de fogo para aqueles crentes que só fizeram a vontade do diabo,
viver uma vida do jeito que o diabo gosta. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que muitas vezes as pessoas que não servem a Deus, elas blasfemam, elas não respeitam os crentes, porque os crentes não obedecem à palavra de Deus. Aquele crente que ele não obedece à palavra de Deus, que ele não pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, o que Jesus ensinou, esse crente não tem autoridade. E aquela pessoa olha para o crente e não vê autoridade. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, está vendo os crentes fazendo coisas erradas. Então, mas esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, para a gente praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente pedir a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ensine a palavra de Deus. A gente está sempre em comunhão com Deus, porque aí o Espírito Santo sempre vai nos lembrar, nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Amém. Agora vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação revelada. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação, que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que está aqui na casa de oração, os que estão vendo esse vídeo também, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.